Abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versículos 5 a 10. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versículos 5 a 10. Vamos ler a palavra de Deus, santa palavra de Deus, buscando graça e misericórdia do Senhor, para que esta palavra alcance os nossos corações e que os nossos corações sejam qual terra boa que recebe a perfeita semente, que é a palavra de Deus. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natão, profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Conceda graça, Senhor, para recebermos esta palavra na autoridade do Espírito Santo do Senhor, para a glória do Senhor, para o nosso alimento espiritual, para o livramento e para a salvação daqueles que precisam da tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quanta dificuldade as pessoas dos nossos dias têm tido para ouvir um não. Ontem, em uma reunião, um irmão, já senhor, se levantou defendendo de forma ardorosa uma ideia que de imediato todos perceberam que não deveria ser por aquele caminho. Mas a situação ganhou um clima de certo constrangimento. A mesa diretora olhou para mim e disse: vai, fala com ele em particular, para que ele desista dessa ideia. Eu pensei, posso falar, mas vamos criar um problema. Mas saí, chamei este irmão em particular e disse: você precisa desistir dessa ideia. Não é hora, não está correta. E eu pensei, ele vai resistir. Ele abaixou a cabeça e de imediato disse: estou submisso ao que Deus quiser, aceito plenamente. Mas isso não é o que acontece geralmente.
Há algum tempo, doutora Maria Isabel, uma professora de psicologia, escreveu um artigo muito interessante dentro deste assunto, falando da dificuldade das pessoas em ouvir o não. E ela disse: não estamos criando pessoas, estamos criando monstros. O que ocorre é que muitos pais de meia idade têm dito o seguinte, eu já ouvi várias vezes: eu não quero criar os meus filhos de uma forma autoritária como eu fui criado. Só que acabam partindo para um outro extremo, onde deixa os filhos à vontade e esperam a vida falar não para os filhos. E o não que o mundo pode dizer para os filhos pode ser muito doído, pode ser muito forte. E no artigo da autora citada, parte do artigo diz: os pais dizem, não posso traumatizar meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversário faraônicas para suas crias, sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Não, você não vai fumar maconha. Não, você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem carteira de habilitação. Não, você não vai beber. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, aqui não é lugar para você ficar. Não, você não vai falar na escola, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isto você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons e justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida dá, e a vida dá muitos, surtam, usam drogas, compram armas, transam, batem professores, furam o pneu do carro do chefe, chutam mendigos e prostitutas na rua, e daí por diante. Naturalmente, queridos, a criação de filhos não deve ser autoritária, deve ser amorosa, instrutiva, deve haver diálogo, mas isso não tira e não exclui a necessidade também do não. Este texto bíblico que nós lemos nos fala a respeito de Adonias, filho de Agite e de Davi. Davi reinou com grande sabedoria, com grande graça, como os irmãos bem conhecem. Estava já na sua velhice. Escolheu a Salomão para reinar em seu lugar. Mas Adonias, que nunca havia sido contrariado pelo pai, que não aprendera a ouvir o não, surtou.
revoltou, se autodeclarou rei, gerou uma confusão na nação e acabou morto. Meus amados, falamos sobre a criação de filhos, mas não são apenas as crianças e adolescentes que têm dificuldade com o não. Há muitas pessoas adultas que têm uma tremenda dificuldade com o não. E nesta noite nós queremos chamar os irmãos para pensarmos que nós precisamos aprender a ouvir o não. Aprender a ser contrariado. Quais são os frutos deste aprendizado necessário? Meus amados, eu quero considerar primeiro que aprender a ser contrariado abre portas para ouvir. Meus amados, nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir a Deus. Inclusive a palavra de Deus diz que a fé vem mediante o ouvir. Portanto, a própria salvação eterna, a salvação eterna ocorre a partir da capacidade de ouvir. Porque neste ato nós estamos declarando que nós não somos autossuficientes. Neste ato nós estamos declarando que precisamos de Deus, precisamos da palavra de Deus. Mas se não aprendemos a ser contrariados, nós não vamos ouvir. Porque o nosso entendimento, a nossa compreensão nos basta, nos é suficiente. E aqui nós encontramos Adonias, indisposto a ouvir. Ele não ouviu ao pai, não ouviu ao rei, que já havia decidido que Salomão reinaria. Ele se levantou contra esta posição. Ele não ouviu ao profeta Natã, voz de Deus entre o povo. Este homem não aprendeu a ser contrariado. Por isso não estava pronto a ouvir. Meus amados, quando nós ouvimos, revelamos sabedoria. Quando nós ouvimos, abrem-se caminhos para nós. Mas só podemos ouvir se sabemos ser contrariados. Só ouvimos se entendemos que não existe suficiência em nós. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, a sua prometida estava grávida, eles não tinham nenhum relacionamento sexual. José intentou deixar secretamente a Maria, mas o Senhor Deus, por meio do anjo, falou a José. E José ouviu a palavra de Deus. Aquele homem sabia ser contrariado, aceitou a situação. Foi bênção de Deus na vida do menino Jesus. Meus amados, certamente precisamos aprender a ouvir a Deus.
Precisamos aprender a ouvir os pais. Precisamos aprender a ouvir a igreja. Precisamos aprender a ouvir os mais velhos. Precisamos aprender a ouvir a todos aqueles que têm boas mensagens a nos passar. Mas só ouve de fato aquele que sabe ser contrariado. Só aí os ouvidos estarão abertos para outras possibilidades. E estes são, de fato, enriquecidos. Aprender a ser contrariado abre portas para ouvir, e todos nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, e o que Deus tem a nos dizer por meio das pessoas. Mas precisamos entender que nós não somos donos da verdade. Mas quero considerar também que aprender a ser contrariado abre portas também para a união. Nos mostra a palavra que Adonias se entendia muito bem com alguns, mas com outros já não havia este entendimento. Naturalmente, aqueles que apoiavam a ideia de Adonias, mesmo que sendo louca, com estes ele se entendia muito bem. Mas aqueles que não apoiavam a ideia de Adonias, com estes ele não se entendia. Pelo contrário, ele se afastava deles. Realizou um banquete, convidou aqueles com os quais ele se entendia, não os outros. Meus amados, Adonias conseguiu, em um tempo muito curto, separar aqueles que haviam sido mantidos unidos durante o reinado de seu pai. Em pouco tempo, Adonias os separou e gerou desunião. Ele não sabia ser contrariado. Se ele soubesse ser contrariado, podia manter os líderes unidos, podia manter a nação unida, podia manter o povo unido. A palavra de Deus nos mostra, meus queridos, que o Senhor Jesus Cristo, embora no Getsemane tenha clamado dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus aprendeu a ser contrariado por amor a nós. Ele foi à cruz. E, meus queridos, sob a graça de Deus, nós somos unidos em um só corpo. A palavra de Deus diz que não importa se é judeu, se é grego, todos são unidos em um só corpo, a igreja de Jesus. Porque o Senhor Jesus foi contrariado com a dor, com a morte, com o sofrimento, mas uniu este povo em um só corpo. Meus amados, se queremos trabalhar pela união, se queremos ser pessoas que reúnam e não pessoas que espalham, precisamos aprender a ser contrariados na vida, a entendermos que estamos rodeados de pessoas diferentes, cada pessoa com a sua natureza, com seu pensamento, com suas lutas, com suas dificuldades. E nós não podemos impor apenas o que queremos, o que pensamos. É claro que todos nós precisamos nos silenciar diante da palavra de Deus. Mas muitas vezes o que separa as pessoas é mesmo
a natureza pecaminosa das pessoas, não a defesa da verdade da palavra de Deus. Por isso, precisamos aprender a ser contrariados, entendendo que o que mais vale é que prevaleça a graça de Deus em nossas vidas, na igreja, em nossas famílias. Porque quando aprendemos a ser contrariados, portas vão se abrindo. Portas se abrem. E nós podemos, pela graça de Deus, entrar por estas portas. Mas por fim, eu quero considerar com os irmãos que quando nós aprendemos a ser contrariados, abre portas para reinarmos com o Senhor. O grande sonho de Adonias era ser rei, era reinar sobre a nação de Israel. Ele queria ser rei. Mas como ser rei se não aprender a ser contrariado? Em vez de experimentar o reinado, ele experimentou a dor da rejeição. Em vez de ser rei, ele foi usurpador. E como usurpador, experimentou a morte. Mas, meus amados, aprender a ser contrariado faz silenciar o nosso eu pecaminoso, para que se levante uma voz superior na nossa vida, para que se levante a voz de Cristo na nossa vida. E quando aprendemos a ser contrariados, as portas estão abertas para que o Senhor Jesus reine na nossa vida. Que silencie o nosso egoísmo e que reine a vontade de Jesus em nossos corações. Estes que assim aprendem a ser contrariados, reinam com o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É impossível nós pensarmos em reinarmos com Jesus na glória, se não aprendermos a ser contrariados. Porque a nossa vontade pecaminosa precisa silenciar, e ela nunca vai silenciar se nós não formos contrariados. Só aí abrirá espaço para o arrependimento diante de Deus. Só aí abrirá espaço para o domínio de Deus em nossos corações. Só aí abrirá espaço para dizermos: seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Quantas vezes nós ouvimos: não, eu não aguento e não tolero meu pai e minha mãe mais. Eu não tolero a minha esposa mais, não quero esse casamento mais. Eu não levo este desaforo para casa. Precisamos aprender a ser contrariados, irmãos. Qual nível de culpa nós temos em tudo? Certamente ele não está muito baixo. Aprender a ser contrariado abre portas. Susana Wesley, que foi uma mãe exemplar, mãe de John Wesley, de Carlos Wesley. John Wesley foi um dos reformadores.
pós-reformadores, Carlos Wesley, compositor, ela disse: para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. A obra de instruir-lhe o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma só vez. E quanto mais cedo, tanto melhor. Depois pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo da criança poder também exercer o raciocínio. Não apenas a criança precisa da vontade pecaminosa subjugada. Todos nós adultos precisamos aprender a ser contrariados. Tudo isso em função de uma razão que jamais podemos esquecer. Nós somos pecadores. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Se somos guiados pelo nosso coração pecador, pela nossa natureza pecaminosa, nós daremos campo a esta vontade pecaminosa. Mas precisamos aprender a ser contrariados. Para quê? Para que reine a vontade de Jesus na nossa vida. E esta vontade é boa, esta vontade é agradável, esta vontade é perfeita. Meus queridos, que Deus nos ajude a não sermos crentes ranzinzas, crentes doídos, qualquer coisa, está ferido, está magoado, está ressentido. Tudo isso é porque não aprendeu a ser contrariado. E possivelmente porque não levou umas boas varadas lá na infância. Mas graças a Deus que está a tempo de nós aprendermos. E eu vou dizer, irmãos, que esse não é um assunto para alguns, esse é um assunto para todos nós. E eu vou dizer que não escapa nenhum de nós. Todos nós precisamos aprender a ser contrariados. Que Deus nos ajude, para que floresça a vontade boa dele na nossa vida, e para que nós sejamos formados conforme Cristo quer, e para a glória de Deus. Amém.